Olá a todos, eu sou Júnia Caetano, bem-vindos ao meu canal Rota do Céu. Hoje o vídeo pode ser um pouquinho mais demorado porque a situação carece. Nós estamos entre eclipses e nós vimos o anterior. Eu fiz 2 vídeos a respeito e tudo pululando ali entre a Israel e a Palestina, né? E nós já vamos para um próximo eclipse, que é o eclipse lunar, que é a lua cheia. Então, a lua cheia é o apogeu do que se começou na lua nova. E nós vamos ver que os diabos estão soltos. Então, nós vamos entender o que está acontecendo, não só nessa guerra entre os homens, mas as guerras entre uma série de situações que disputam muito aqui a humanidade. Então veja, esse eclipse é lunar, porque é uma lua cheia, e ele é parcial. E vai ser no eixo Touro-Escorpião. Por quê? Porque o Sol estará em Escorpião e a Lua lá do outro lado, em Touro. Aqui tem uma citação: se você está atravessando o inferno, não pare. Então, nós estamos num momento bastante periclitante da humanidade, não é? Então, vejam, esse eclipse lunar vai ser dia 28 de outubro de 23, 17h25, hora de Brasília. E como eu falei, olha aqui o eixo. O Sol a 5 graus de Escorpião. Vejam onde você tem 5 graus de Escorpião no seu mapa natal. Lá do outro lado, a 180 graus, a Lua a 5 graus de Touro. Então, neste horário, o mapa do eclipse vai vir o ascendente em Áries, com o nó do norte ali. Eu também já falei bastante sobre isso em outros vídeos. E o regente do mapa do eclipse será Marte. Marte em Escorpião, nós vamos ver que Marte vai ter muito destaque. Vocês sabem que antes de Plutão ser descoberto, Marte é que regia Escorpião. Então ele continua na sua regência, né? Corregência. E Plutão está ali, ó, em Capricórnio, movimento direto, como nós vamos ver. Bem, esse eixo Touro-Escorpião tem a ver com as duas energias que movem o planeta: a energia monetária e a energia sexual. E esse eclipse vai deixar muito forte tudo isso, sobretudo os valores da Lua em Touro e as transformações e mortes e renascimentos do Sol em Escorpião. Só que esse eclipse do dia 28, ele não vem do nada. Tudo começou aqui, dia 14 de outubro, onde foi uma lua nova, um eclipse solar em Libra. E Libra é o signo dos relacionamentos, da diplomacia, da paz, dos acordos. E veja tudo o que está acontecendo. Olha aqui a sombra do eclipse, né? Que foi anelar, passou aqui pelo Brasil, pelas Américas, olha lá, as 3 Américas, e aqui pelo Brasil, sobretudo lá no norte. Nós estamos tendo uma seca na Amazônia sem precedentes. Fora o domínio ali perigosíssimo de organizações fora da lei. As coisas estão muito desafiadoras. Muito bem. E esse eclipse lunar? Veja que vai deixar às claras a África e a Europa. Olha que interessante, né?
inclusive aqui o Oriente Médio, onde tudo está acontecendo, né, neste momento. Então, onde o eclipse vai ser visível é nessa área onde está aqui iluminada, né? Então, as coisas vão ficar às claras, né? Então, veja, esse eclipse, olha aqui, ó, o Sol está a 5 graus de Escorpião. Para o grau sabiano, quando tem 1 grau em mais alguma coisa, a gente conta o próximo. Aqui o Sol está a 5 graus e 9 minutos. Então, vale o grau 6. Momento de retenção. Colinas da Califórnia. A corrida do ouro destrói sua paz. A busca apaixonada de valores universais, destruidora da facilidade do viver cultural. Aproveitar oportunidades, procura ávida. E vejam aqui a Lua a 5 graus de Touro, momento de experiência. Uma ponte cantilever em construção sobre um desfiladeiro profundo. Superação de dificuldades e limitações através de inteligência. Esforço dirigido em direção à solução de um problema. Canalização. Esses graus aqui na interpretação do Dani Rudia, né? Então vejam, aqui está tanto o eclipse solar do dia 14 em cima do mapa do Brasil, como o próximo eclipse do dia 28. Nós vimos que o Sol e a Lua estavam em Libra, na casa 8. Agora, o eclipse lunar, o Sol estará na casa 9 e a Lua na casa 3. O que significa isso? A casa 3 tem a ver com muitas coisas. Aqui eu destaco as vias, os canais, as pontes, os traslados. Tem a ver com as redes de rádio, as empresas de comunicação, escrita e falada. E a capacidade de falar ou de se comunicar com o mundo. As trocas, né? Tem a ver com a internet, telefone, publicações. Então, a Lua estará nesse setor, trazendo ênfase para esses assuntos. E o Sol estará lá na casa 9, entre várias coisas que a casa 9 tem a ver, Ministério da Justiça, o Poder Judiciário, os tribunais, embaixadas e embaixadores, as colônias estrangeiras existentes no país e a entrada de estrangeiros no país. Religiões, cultos e crenças do país, as forças espirituais, as publicações religiosas, o sistema de crenças da coletividade, as igrejas e templos religiosos e seus representantes. Então, nós estamos vendo nesse momento já resgate de brasileiros que estão lá no Oriente Médio nessa situação, por exemplo, né? E este eclipse ocorre com Marte a 11 graus de Escorpião. E, repito, né? Antes de Plutão ser descoberto, Marte é que regia. Marte em Escorpião é poderosíssimo e ele vai estar em conjunção com a estrela Crux, a Cruz, também conhecida como a Estrela de Magalhães. E essa estrela tem a ver muito, ela tem a natureza de Júpiter. Júpiter é um planeta ligado também à filosofia, à expansão da consciência, né? Também ao lado mais dogmático, sabe? Então, essa estrela, ela inspira atração pelo misticismo e por tudo que pertence ao oculto e à magia. Oferece respeito e valorização dos rituais. Então, nós vamos ver aqui daqui um pouco algumas coisas a esse respeito. Se você tiver alguma coisa ali a 11 graus de Escorpião no seu mapa, é
está em conjunção com essa estrela, né? Hoje ela está a 12 graus de Escorpião. Então veja, olha aqui a imagem dela, né? Aqui é a crux, ou cruz, né? Aqui. Bem, no contexto mais religioso, a cruz é uma estrela que fala sobre a alma, o espírito, lutando com o corpo físico, a realidade desta vida. Nesse contexto, quem a tem precisa aprender a integrar o mundo material com o mundo espiritual. Então veja, Marte representa a guerra, vai estar colado com a igreja, com a estrela cruz, e ela tem a ver com essas questões. Do mesmo modo, e dentro dessa ligação com a espiritualidade, pode-se falar de pessoas ligadas à magia, alquimia e ciências ocultas, dependendo da posição que está no mapa. Porém, diz muito sobre pessoas engajadas no mundo físico, que colocam o mundo físico em primeiro lugar, sendo extremamente práticas, inclusive no pensamento. Então, veja, essa estrela, ela tem muito a ver com a magia. Escorpião é um signo ligado ao xamã, ao pajé, ao mago, ao bruxo. Plutão rege Escorpião, rege esse sol desse eclipse. E Plutão ingressou em movimento direto, dia 11 de outubro. Então, ele já estava lá a 0 grau de Aquário, ele voltou para trás, o modo de dizer, né? Retrogradou e agora ele começa a passar por todos esses graus de novo. Veja lá no seu mapa natal. Então, veja. Essa casa 8, Escorpião, Plutão, Marte em Escorpião, tem muito a ver com o 8º trabalho de Hércules. São 12 trabalhos, cada um tem a ver com cada signo, com cada arquétipo. E esse 8º trabalho tem a ver com a destruição da Hidra de Lerna. Então veja, ele foi chamado para ir num pântano fétido, né, de Lerna, porque lá tinha, nesse lamaçal, esta hidra. E o instrutor o chamou para acabar, né, para retirá-la de lá, mas disse o seguinte, que os meios comuns não iam adiantar nada. Ela tinha 9 cabeças, uma delas era imortal. Se ele cortasse uma cabeça, outras apareciam. E o instrutor disse a ele uma última palavra: nós nos elevamos nos ajoelhando, conquistamos nos rendendo, ganhamos dando. E Hércules foi lá, né, cumprir a sua tarefa. E demorou para ele achar, quando ele achou, ele começou a lutar com a Hidra, mas lá no pântano, mergulhado ali naquela areia movediça. E ele nunca tinha sucesso. E aí ele se lembrou que o instrutor falou. E o que ele fez? Ele ajoelhou e agarrou a Hidra e atirou do pântano. Trouxe ela à luz, ao ar, né? Ao ar puro. E dessa maneira, quando ela saiu da escuridão, ela começou a enfraquecer. E aí ela começou a se debater, né? Mas começou as 9 cabeças irem secando. E aí, quando todas as cabeças morreram, Hércules decepou aquela cabeça imortal, arrancou-a e a levou para ficar lá sob uma rocha, totalmente escondida. Então se diz, a luz que brilha no portão 8º está agora misturada com a tua própria luz. Então Hércules venceu essa hidra. O que significa isso? A casa 8 tem a ver com a energia sexual, com a sexualidade, com a intimidade. Então, e Marte também, sobretudo, né? Então se diz que enquanto o sexo, sob a prova da unificação dos opostos e da dupla regência de Marte, tem seu lugar especial, a ênfase desta faceta única não é suficientemente inclusiva. Ou seja,
Veja que o Hércules, quando ele estava lutando no pântano, ele não teve nenhum sucesso. Não dominava a Hidra, não dominava os instintos, os apegos, a manipulação ou uma sexualidade mais inferior. Na medida que ele traz a questão à luz da consciência, ele consegue enfrentar o problema, atacar o problema e resolver. Então veja, as 9 cabeças da Hidra representam o quê? 3 cabeças simbolizam os apetites associados com o sexo, conforto e dinheiro. Veja o eixo touro-escorpião, onde está acontecendo esse eclipse. A trinca seguinte diz respeito às paixões do medo, ódio e desejo de poder. Nós estamos vendo uma disputa de poder religioso, territorial, né? E também no astral. As últimas 3 cabeças representam os vícios da mente não iluminada. Orgulho, separatividade e crueldade estão cada vez mais separando a humanidade, né? Você torce para quem, né? Quem é o bom nessa história? Não tem santo nessa história da guerra, né? Então veja, Escorpião é o signo da magia. E o que difere a magia branca da magia negra é a intenção. Magia não significa fazer coisas curiosas. A verdadeira magia é a expressão da alma através da forma. A magia negra é o uso da forma para alcançarmos o que quisermos para a forma, a matéria. A magia negra é o egoísmo sem adulteração. A magia branca é o uso da alma para fins de elevação da humanidade, utilizando a personalidade. Por que é Escorpião o signo da magia? Um antigo livro diz: Virgem é a feiticeira. Ela prepara os ingredientes que são pesados nos pratos da balança, que é Libra. E em Escorpião, o trabalho mágico é desenvolvido. Por que eu estou falando isso para vocês? Um pouquinho antes do eclipse do dia 14 de outubro e de lá para cá, e no dia do eclipse, muitos rituais estão acontecendo, inclusive no campo das artes, dos shows, como nós vamos ver. Por isso que eu falei que os diabos estão soltos. Os tambores invocam o invisível. A espada luta com o que está oculto. E nós vamos ver quantos cultos aí estão rolando. Vejam, a Britney Spears, após ter declarado uma interrupção de gravidez, ela publicou aí um vídeo fazendo toda uma performance com facas, uma coisa bastante estranha. E também a Shakira, lá um show com relação ao eclipse e também em rituais com faca. Essas imagens eu tirei do canal Revelar. Vejam, Madonna também, no dia do eclipse, ela começa a turnê dela, Celebration. Olha só a coroa, simbolizando o eclipse. Olha aqui no palco o anel que o eclipse formou, né? Era um eclipse anelar. E aqui os shows estão cada vez mais tendo um elemento holográfico e de criaturas muito estranhas. Olha aqui essa serpente gigantesca, né? Reputação, o que significa isso? E também eles têm mostrado muito coisas ligadas ao transhumanismo, né? Imagens que vão seduzindo as pessoas a quererem se fundirem, né? Aceitarem essa ideia do transhumanismo cada vez mais. E o pior de tudo
Existem muitas cúpulas que aparecem nessas imagens holográficas de criaturas querendo sair, batendo as mãos na cúpula, sabe? Como se tivessem prontas a sair de um exílio, de uma prisão, né? E a multidão grita, e a multidão. Vocês imaginem essas coisas. A maioria das pessoas ali estão em estados alterados de consciência, né? Através de álcool e de outras substâncias. A frequência do som, da música e essas imagens, né? Então, a egrégora ali do inconsciente coletivo, né? O que isso está sendo invocado e chamando, né? E olha que interessante, esses dias atrás teve uma inauguração de uma cúpula gigantesca em Las Vegas para shows, não é? E quem inaugurou foi o U2. E apareciam rapidamente as mensagens, né? E fora toda, enfim, uma série de elementos ali. Olha aqui o número que apareceu. E, por coincidência, agora em outubro descobriram a tumba do Cérbero, o cão de Plutão. Plutão, o deus Hades, do mundo avernal, do submundo, dos infernos. Olha que interessante, é tudo muito simbólico. Ah, mas isso não tem nada a ver. Eu não estou dizendo que isso provocou a guerra que está acontecendo lá. Eu estou dizendo que isso são elementos muito interessantes para a gente observar que tem muita coisa acontecendo aqui no planeta e de uma maneira bastante intencional. Existe lá uma guerra espiritual. E nós estamos vendo isso se manifestar na Terra Santa, digamos assim, de uma coisa muito antiga, que eu até comentei no vídeo anterior, que vem lá de Enlil, de Enki, da Suméria e etc., né? E dos filhos de Abraão. Bem, eu vou dar como exemplo para vocês também um ritual que aconteceu, uma performance, quando foi a inauguração lá do túnel. Esqueci agora o nome do túnel, já eu lembro. E esse túnel ele tem a ver aqui com essa ponte do diabo. Tem uma lenda ali na Suíça que um padre achava muito perigoso atravessar aqui. Veja, é uma garganta, né? E as águas são muito violentas. E ele fez um trato com o diabo. E o diabo falou: tá bom, eu vou construir essa ponte, mas a primeira pessoa que atravessar, a alma vai ser minha. E depois de construída a ponte, o padre mandou uma cabra lá. E a cabra passou e o diabo ficou furioso, porque ele foi enganado. E ele pegou uma pedra gigantesca para destruir a ponte, mas ele viu uma criatura com uma cruz, ficou assustado e deixou a pedra lá naquele lugar. E essa pedra foi retirada com muitos esforços e foi um investimento milionário para se fazer esse túnel. Túnel de Gotardo, sim. E a cerimônia de inauguração ela foi impressionante. Vocês procurem isso na internet, no YouTube tem. Foram invocados muitos símbolos e imagens muito punks, sabe? E justamente por conta de toda essa história. É muito impressionante. Essa mulher de vermelho deu à luz a essa criatura. Enfim, umas coisas muito loucas, sabe? E aqui teve uma bênção ecumênica, né, digamos assim, aí no túnel, né? Foi o rabino, o reverendo, foi até um imã. Interessante, isso foi em 2016. Interessante que a Europa ela tem mergulhado em situações muito complicadas, né? Desde a Primavera Árabe. De lá para cá as coisas ficaram muito sérias
e justamente por conta também desse choque de culturas, né, entre as pessoas do Oriente Médio e os europeus. E a gente vê que a coisa está tomando uma proporção muito difícil, né? E uma coisa muito impressionante, hackers conseguiram entrar na IBM e hackear tudo que tinha a ver com o domo de ferro. E como assim? Né? O domo de ferro, que é aquele interceptador de foguetes, né, que Israel tem. E Mossad, uma das maiores inteligências do mundo, não conseguiram saber o que estava acontecendo. E o chefe do Mossad teve o seu celular hackeado. Né? Então as coisas estão muito estranhas, bem misteriosas, né? E veja que está tendo uma convocação da jihad islâmica, né? Isso pode tomar uma proporção muito séria. Teve ali a queima do Alcorão lá na Suécia. Olha que interessante, né? Isso motivou um ataque terrorista na Bélgica. Quem queimou o Alcorão lá na Suécia foi sentenciado, né? E veja, lá em Gaza, a terceira igreja mais antiga do mundo, ela foi bombardeada. Então, veja como tudo isso está acontecendo com símbolos e situações também reais ligadas à religião, à espiritualidade. E aqui tem uma questão muito interessante, né? A Terra nunca se parece tanto com o inferno como quando os seres humanos tentam fazer dela o céu, por conta do fundamentalismo, do fanatismo, do dogmatismo, da intolerância. Veja, esse advogado, Gilbert Collard, ele estava ali numa entrevista e ele perguntou a um imã, né, uma autoridade ali, sobre o jihad, essa guerra santa, que quer lutar contra os infiéis no mundo inteiro, que é até uma obrigação imposta pela jihad, né? Aí ele perguntou o que era um infiel. E ele disse, sem objetar, infiel é todo não muçulmano. Então, esta é a questão muito perigosa, porque existe esta carta aqui dos Illuminati, né, que fala de grupos fanáticos, esta que é a questão. O Hamas não é a Palestina, o Hezbollah não é o Líbano, o Al-Qaeda não é o Paquistão, Talibã não é Afeganistão, Boko Haram não é Nigéria, a Farc não é a Colômbia, a Nova Ira não é Irã e o Estado Islâmico não é Iraque. Então se confunde tudo. O fundamentalismo, esses grupos que têm interesses terríveis, a guerra no astral, na espiritualidade. E o povo, o cidadão, o civil é que é a vítima. Enquanto isso, as pessoas ficam torcendo para um lado ou para o outro. Quando existe a mesma mão manipulando as marionetes de ambos os lados. Então, vejam, aqui eu falei também desse eixo nodal, que o nó do norte está em Áries, né? E do outro lado, o nó do sul em Libra. Então, Áries tem a ver com as lutas e conquistas, Libra tem a ver com a paz, com a harmonia. A guerra é a continuação da política por outros meios. É uma guerra de informação, de comunicação, de narrativas, uma guerra política. E nós estamos vivenciando isso. Então a gente tem que prestar atenção para a gente não ser marionete. A gente tem que ficar centrado.
Eles vão trabalhar muito com o medo, como já estão fazendo, mandando imagens que nos desestabilizam. Ninguém consegue ser insensível a essas coisas, mas a gente tem que ter uma proteção, porque senão a gente começa a sair fora do centro e entra nessa confusão toda, que é para desestabilizar a humanidade. Existe toda uma intenção com relação a isso, para que a gente vá indo de braços abertos e pernas abertas, me desculpe a expressão, para o transhumanismo, sem pensar. Começam a lidar com desestruturando o lado material, desabastecimento, e crise, e apagão, e enchente, e seca. É uma combinação de desastres. Então, esse Sol em Escorpião traz força, é duro na queda, mostra a nossa força oculta. O eclipse revela aquilo que estava escondido. Onde está esse eixo no seu mapa natal? Onde você tem 5 graus de Escorpião e 5 graus de Touro? Essa dinâmica vai surgir, né? Te chamando a essa questão dos valores. O que você precisa transformar? Qual é a hidra de Lerna que você precisa enfrentar na sua vida nesse eclipse? A humanidade vai enfrentar essa hidra, né? Já está enfrentando. Então, meus queridos, eu não queria me estender muito, né? Mas acabei me estendendo. Mas, na verdade, o interessante é a gente perceber isso, que nós estamos num momento ao que você dá consentimento interno. Você está preparando para as mortes e renascimentos que o Escorpião representa? E lá do outro lado, Touro, onde está a Lua? Quais são os seus valores? Quais são os seus critérios? Porque no começo isso entra em disputa, mas os opostos podem ser conciliados. Ok, meus amados? Então vamos refletir bem. Ainda vou falar muito sobre esse Marte em Escorpião, sobre os reflexos desse eclipse, que ainda vai acontecer 28 de outubro. Nós ainda estamos na fase de movimento crescente do que começou lá no eclipse do dia 14, quando estourou essa situação lá entre Israel e Palestina. Ok, meus amados? Eu peço que, se vocês gostarem do canal, que vocês se inscrevam, que vocês deem um like, comentem, ativem o sininho para a gente estar aqui conversando sobre o que o plano cósmico, né, nos anuncia nessa linguagem da astrologia. Tá bom, meus queridos? É sempre um prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço. E vamos nos preparar, né, para que enfrentar esses demônios, né, internos e externos. Vamos espantá-los.